Olá, eu sou Cíntia Martins Camargo, eu sou jornalista e sou diretora do jornal Tribuna do Norte, também da Fundação Dr. João Romero. O Pinda em Foco de hoje traz como convidada a secretária de Assistência Social, Andréa Aparecida Barreto dos Santos. Muito obrigada, Andréa, pela sua participação conosco. Eu que agradeço o convite. Andréa, eu acho que a gente podia começar a nossa conversa falando um pouquinho aí do papel, né, da assistência social. Inclusive nós estávamos conversando, né, o quanto é importante e na verdade, como que se dá a política da assistência social aqui em Pindamonhangaba? Eu verifico, né, eu constato que Pinda é uma cidade muito privilegiada, né, até porque a gente tem aí, faz parte da RME Vale, né, das 38 municípios que compõem a RME Vale. E Pinda, ela se destaca, né, pelas políticas públicas que temos. Obviamente, a gente nunca está... a gente precisa sempre estar implementando o que nós temos, né, mas Pinda, por exemplo, ela tem uma política muito presente, né, no que diz respeito ao acesso aos direitos sociais, né. Então, eu vejo Pinda como uma cidade privilegiada. Nós recebemos muitos municípios, né, como exemplo para troca de experiência, e a política ela é uma diretriz, né, Cíntia? Ela é nacional, então a gente tem uma diretriz a ser seguida, né? Então não dá para você fazer o que quer, você precisa seguir aquela política, né? Você precisa garantir o acesso ao direito à população, e Pinda tem feito isso com muito, eu acho assim, com muito sucesso, né? Eu consigo, através dos equipamentos, através do cadastro único, promover esse acesso ao direito. É óbvio que em algumas situações a gente precisa sempre estar com estratégia. Por exemplo, nós tivemos uma situação delicada no cadastro único, com agendamentos de longo prazo, e precisamos o quê? Sentar, discutir qual foi a estratégia, mutirões, né? Mutirões para sanar. E hoje nós também temos implantado, né, no município, as visitas domiciliares do cadastro único, o que favorece muito as pessoas acamadas, os idosos que não podem sair. Então, assim, isso é um direito, né, dele continuar tendo acesso aos programas sociais em domicílio. Você falou do cadastro único, na verdade a gente já até havia abordado o trabalho que o Milton realiza também, né? Mas, assim, é muito importante que a população entenda que para que ela tenha acesso aos serviços que são contemplados pela assistência social, é preciso que ela tenha atualizado o cadastro único, né? Então é muito importante que a população se atente, né? O cadastro único, o governo federal, ele envia SMS, agora o WhatsApp, que é um canal, né, extremamente atual. Então eles têm que estar atentos, têm que estar comparecendo ao cadastro único, ao CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, quando mudam um telefone, um celular, porque este é o canal que o governo, né, acessa o cidadão para que ele atualize, para que ele compareça nos locais para atualização. Então, o cadastro único, ele tem insistentemente enviando mensagens, e às vezes o que ocorre? A família não informa, né, os postos de atualização que mudou o celular e acaba bloqueando o benefício. E aí é aquela correria, porque os benefícios, os programas sociais, a gente atualiza, mas quem libera é o governo federal. E aí às vezes tem essa confusão, a população acha que nós estamos segurando, mas não, o nosso papel é a atualização do cadastro, é manter esse cadastro atualizado para que o governo faça a captação desses dados e deixa ou não o munícipe elegível para o programa social. Então, a importância de se estar atualizando o cadastro é muito necessário para que o munícipe não sofra esse bloqueio do benefício. E, Andréa, eu acho que é bem bacana da gente estar abordando, né? A gente sabe que o trabalho da Secretaria é enorme, mas eu acho que 2025 foi um ano que foi marcado, né, na Secretaria pelo programa Novo Rumo. Queria que você explicasse um pouquinho, porque é uma coisa bem complexa, né? Bem. Então, o programa Novo Rumo, já na primeira semana de gestão, né, nós tivemos uma reunião, e a partir dos dados que já tinham, né, os equipamentos, como CREA, CEAS, Casa de Passagem, SOS, a gente foi levantando esses indicadores. E a gente queria entender o motivo pelo qual permanecia aquela situação, né, em pontos que chamaram muita atenção na cidade, que era o viaduto, a Praça do Japonês, o INSS, onde pessoas ali residiam há anos, né.
E só, na verdade, não te cortando, mas é uma questão que muita gente faz indagações, né? Fazia, né? Isso. Porque não se sabe muito como, não se sabia muito como poder resolver o problema de quem mora na rua, né? Que é um morador de rua, né? E eu acho que vocês encontraram esse caminho, né? Foi o caminho, porque assim, tinha uma confusão com a lei que era uma lei federal, né? Onde o STF proibia a remoção, e ainda proíbe, né, involuntária, tanto dos pertences quanto da pessoa que está em situação de rua. Ou seja, ele precisa querer sair. A política de assistência, né, ela não tem caráter obrigatório. Então eu preciso estar a todo momento sensibilizando. E o Novo Rumo ele veio nos auxiliar de que forma? Foi uma ação integrada entre a Secretaria de Saúde, serviços públicos, que havia necessidade da limpeza, né? A segurança pública, porque tinha risco eminente para a equipe que estava na rua fazendo abordagem, né? E a assistência que dá aquele trabalho contínuo, né? Para dar sequência. Então, quando a pessoa ela sai da situação de rua, que nós identificamos o que é mais cabível para ele, às vezes é a comunidade terapêutica, ou uma clínica de reabilitação, às vezes é o aluguel social, ou às vezes ele vai para casa de passagem porque ele precisa de um processo, sim, ser assistido mais sistematicamente. Então ele precisa ali ter técnicos fazendo orientação, então fica por 90 dias na casa de passagem, onde a reintegração social dele se dá de forma gradativa, né? Até que ele se sinta fortalecido para retomar a vida dele autônoma. E muitas vezes, muito nesses casos, no Rumo a gente identificou pessoas que queriam voltar para a cidade de origem. Então houve-se um equívoco muito grande, estão levando embora. Não, tudo registrado, Cíntia. Nós temos uma plataforma onde tem todos os dados registrados. Nós tivemos que informar o Ministério Público, a localidade de cada pessoa que foi retirada, entendeu, da situação de rua. E hoje ainda permanecemos com situações de pessoas em situação de rua que não quer. Eles simplesmente não aceitam o acolhimento. E a gente percebe também, né, André, agora na época, né, agora final de ano, né, Natal, né, a população fica até um pouco receosa, porque ainda encontra algumas pessoas que, como você mesmo falou, não querem tratamento, né? E assim, o que eu gostaria de esclarecer à população é isso, que na verdade há um trabalho intensificado. Agora, em dezembro, a gente entendeu que houve a necessidade de mudarmos o horário para abordagens noturnas, tendo em vista que as situações em que a gente presenciou ali na casa do Papai Noel, né? A pessoa em situação de rua dormindo, muitas vezes ela acaba urinando porque está dormindo, e ali é um local onde a família quer ir, levar a criança, e há um incômodo, né? E isso não quer dizer que ele não tem o direito de estar no local público, tem, mas ele não pode cercear o direito do cidadão também de estar ali no lazer, porque muitas vezes está sob efeito de substância, está alcoolizado, então palavrões, xingamento, em via de regra os pets deles, os animais são agressivos, né? Então avançam, então a gente está tendo essa cautela de estar abordando. Recorrentemente é sempre o mesmo que permanece ali. Recorrentemente a gente oferta, ele não aceita. Hoje nós identificamos que ele está num processo de depressão, então já estamos articulando para que a saúde nos auxilie, né, nessa sensibilização. Mas isso é importante a população saber. A assistência não é obrigatória. A gente não pode remover, não é direito fazer isso, né? A gente estaria violando o direito da pessoa em situação de rua. Porém, a gente também explica para essas pessoas, né, que estão em situação de rua, que o direito dele permanecer na rua não pode cercear o direito do outro de ir e vir. Então tem situações em que a pessoa realmente está numa condição de rua e tem outros que era importunação. E aí a gente separa isso. Quando é importunação, deixa de ser uma ação social e passa a ser uma ação de segurança pública. Eu imagino. E André, uma outra coisa que também é importante, você havia falado que parece que, na verdade, vocês disponibilizam algumas vagas na cidade para que essas pessoas possam ser atendidas. Como é que está? Está tudo preenchido? Não. E aí é isso que a gente precisa esclarecer também. Hoje a Casa de Passagem conta com 24 vagas. Nós temos apenas 13 acolhidos que aceitaram o serviço, ou seja, essas pessoas que estão em situação de rua no município, que diminuiu bastante desde janeiro, elas não aceitam. Então não é uma questão que Pinda não tem uma política para pessoas em situação de rua. Tem, inclusive vaga, tem parcerias com o SOS, porque às vezes não querem ficar na casa de passagem, porque a casa de passagem ela tem uma regra, né, uma política, uma diretriz dentro do SUS, do Sistema Único de Assistência, onde ele vai ter que seguir aquelas regras, se precisa passar tratamento ambulatorial, né, a inserção no mercado de trabalho, se quiser uma profissionalização, né?
E aí, às vezes, não, mas nós temos o SOS, uma parceria com o SOS, o município tem, que ele pode apenas pernoitar, mas ainda assim eles insistem em não. E aí a gente fica nesse processo recorrente de sensibilização. E, Andréia, além disso, que eu acho que é bacana a gente estar destacando ainda nesse bate-papo, é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que é o PET. Como é que funciona isso? O Programa de Erradicação Infantil também está previsto na Política de Assistência Social e este ano ele foi implementado. Ele já havia, né, já é um trabalho que era executado, mas era apenas aos sábados. E aí, com a nossa análise e tudo, a gente entendeu que precisava estender, porque era um número muito grande de crianças na região do mercado municipal, e aí nós precisamos, então a gente implementou, a gente colocou um técnico específico e um educador social que realiza as abordagens. Então houve primeiro um processo de sensibilização, com panfletos, conscientização juntos aos comerciantes, e aí as abordagens com as famílias. Quando identificado o trabalho infantil, aí a gente encaminha para o equipamento, para o CREAS, ou notifica o Conselho Tutelar, se for uma situação mais grave, para que a gente entre com as ações cabíveis dentro da política de assistência. Na verdade, pelo que a gente percebe, né, Andréia, que você até também já comentou, o trabalho da assistência social é um trabalho que envolve muitas camadas, né? Não é só identificar o problema, né? Na verdade, vocês buscam a solução dele, né? Porque muitas vezes a pessoa visualiza a assistência social apenas como vulnerabilidade financeira. E não, nós temos a vulnerabilidade afetiva. Então, várias situações. E muitas vezes a criança que está vendendo ali, a família não está numa situação tão de insegurança financeira, né? É apenas porque o menino ele quer ter a renda dele, então ele quer arrumar uma bicicleta, ele quer comprar alguma coisa, e a família não consegue suprir, então ele faz essa venda. Mas a gente precisa descaracterizar, porque muitas vezes ele acaba sendo uma potência para ser, vamos dizer assim, eu falo que é aliciado para o ato ilícito, então a gente precisa estar atento. E, André, eu acho assim, é muito importante, né, a gente está falando, né, para quem está nos ouvindo, o que você pode salientar e deixar de recado nessa conversa da gente? Olha, eu deixo assim que o olhar mesmo da população, né, em relação a toda a situação que a gente vem vivenciando no município, né, tanto quanto a pessoa em situação de rua, quanto as crianças que estão, ter um olhar mais crítico, né, e acionar a política de assistência, porque nós estamos atentos, a política de assistência ela é ininterrupta, então nós estamos lá à disposição. E eu espero que em 2026, né, eu acho que foi um ano de desafio para todos nós, e que em 2026 a gente consiga melhorar todas as fragilidades e potencializar tudo que deu certo. Então eu acho que eu desejo aí para Pindamonhangaba, para a gestão aí do nosso prefeito Ricardo, que a gente consiga de fato implementar e melhorar cada serviço, cada oferta que o munícipe merece. E que a população participe, como você mesmo falou. Exatamente, a participação da população é essencial. A empatia também, né? Eu acho que é importante, né? É isso, eu acho que a população ela é um indicador, né? Se a gente está caminhando certo, se a gente precisa melhorar. Então eu sou muito grata a cada manifestação que a população faz, porque isso me faz, né, junto com a minha equipe lá, com a assistência, a repensar algumas rotas. Ok, muito obrigada, viu? Sucesso para você em 2026 também. Obrigada para você por participar conosco. Eu que agradeço. E o Pinifoco volta logo para você, né, com muitas informações aqui sobre Pindamonhangaba. Um abraço.